A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Revelação do Evangelho de Mateus 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Este é um dos versículos que faz parte da doutrina de Cristo. Revela o Evangelho de Mateus 7:28. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina. Portanto, existe uma doutrina de Cristo no qual ele ensinou aos seus discípulos lá no monte. Esta doutrina ela começa a ser ensinada quando Jesus subiu ao monte. O Evangelho de Mateus 5, versículo 1 e 2, revela. Vamos lá no versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo, vamos lá, Evangelho de Mateus 5, do versículo 3 ao 16. Agora, quando chega no Evangelho de Mateus 5, 17 e 18, usam como justificativa de ficar na lei. Evangelho de Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Evangelho de Mateus 5,18. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, o Evangelho de Lucas nos dá a plena certeza do cumprimento desses dois versículos. Então o Espírito Santo nos ensina o cumprimento de Mateus 5, versículo 17 e 18. Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Evangelho de Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então este é o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Não existe justificativa para estarmos na lei, nos profetas e nos salmos. Precisamos entender o que é Evangelho, porque é a doutrina ensinada por Jesus Cristo lá em cima no monte aos seus discípulos. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Precisamos entender o que o Espírito Santo revela para o presente. Existe uma doutrina a seguirmos com a pregação do Evangelho. Sem ela, não temos a Deus. Olha a surpresa e olha o que revela 2 João 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Cristo deixa bem claro quanto à doutrina ensinada aos discípulos, quando ele subiu ao monte, que Mateus 5:20 irá se cumprir. O Espírito Santo
nos ensina que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus para podermos entrar no reino dos céus. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, logo será salvo. É o que revela, né? 2 João 9. Vamos ver o que Pedro deixa escrito em 1 Pedro 4,17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Cadê a pregação do Evangelho, cuja a doutrina de Cristo está ali escrito dentro do Evangelho? Esta é a posição em que o Espírito Santo nos ensina, sabermos o que é Evangelho, e que dentro do Evangelho existe uma doutrina em que Jesus ensinou aos seus discípulos e que deixa para nós, para o presente. A nossa justiça só excederá a dos escribas e fariseus quando pregamos a doutrina de Cristo existente no Evangelho, novo mandamento. Mateus 7, 28, concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina. Olha o que revela Mateus 7, 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? E no Evangelho de Mateus 8:1 revela Jesus descendo do monte, ou seja, logo depois de ele ter ensinado essa doutrina aos seus discípulos, ele desce do monte e continua a pregar o Evangelho, novo mandamento. Portanto, só se tem ao Pai como ao Filho quem persevera na doutrina de Cristo, revela 2 João 9. Entrar no reino dos céus depende na nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus, revelado em Mateus 5:20. João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então a palavra que Cristo tem proferido, assim revela Mateus 5:20, que faz parte da doutrina de Cristo, irá julgá-lo no último dia. Ter entendimento da Bíblia é o que revela Lucas 24:45. Então lhes abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Evangelho de Lucas 16:16 revela que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega a força para entrar nele. Como anunciar o reino de Deus? Revela Marcos 1:14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. O que é Evangelho? É novo mandamento. É a doutrina de Cristo que está ali dentro do Evangelho, ensinado aos seus discípulos lá no monte. Marcos 1:15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, novo mandamento, excede a doutrina dos escribas e fariseus, no qual Jesus nos ordena a pregar. No Evangelho de Mateus 23, do versículo 1 ao 3, versículo 1, então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Versículo 2, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Versículo 3, portanto observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens.
vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E é o que está acontecendo. O que o Espírito Santo revela com relação à ceia. Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Então, repito, isto é o meu sangue, o sangue o quê? Da nova aliança. Hebreus 8,13 deixa bem claro, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto e estar de desaparecer. Por que tornou antiquada a primeira aliança? Hebreus 8,7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Logo é a segunda aliança que devemos estar. E participar da ceia. Olha o que o Espírito Santo nos ensina. Ceia é tomada com a nova aliança, com a pregação do Evangelho do Novo Mandamento, cuja doutrina de Cristo foi ensinada aos discípulos e é ensinada a nós quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento. A nossa justiça só excederá a dos escribas e fariseus quando pregamos a doutrina de Cristo. E não é tomar a ceia com a primeira aliança com defeito, porque Cristo é o mediador de uma nova aliança. É o que o Espírito Santo revela. Então existe uma doutrina de Cristo, no qual ele deixou como ensino aos seus discípulos e para nós. E essa doutrina, ela excede a dos escribas e fariseus. Por isso que o Espírito Santo nos lembra com relação à ceia, porque é o cálice da nova aliança, não é a aliança antiga, com defeito. Logo, Deus não está dando como mandamento e não vai ensinar a nós uma aliança cuja aliança está com defeito. Logo, nós temos que estar na segunda aliança, que é a aliança perfeita. Cristo é o mediador de uma nova aliança. E essa nova aliança veio com a pregação do Evangelho, doutrina de Cristo, no qual ele mesmo diz: esta minha doutrina excede a dos escribas e fariseus. Então isso que é o Espírito Santo está deixando como alerta para as igrejas. A cada dia se cumpre o que está escrito. Então, de graça recebi, de graça estou dando. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.